E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar alguns ajustes que você pode fazer na sua agenda semanal para ter um maior desempenho e produtividade até o dia do Enem. Eu tenho falado nos cronogramas que você precisa estudar pelo menos 2 temas ou 2 blocos por dia, dependendo do cronograma, para conseguir fazer todos os tópicos até o dia da prova. E isso assim, isso é o mínimo do mínimo para quem tem pouco tempo para estudar por dia, para ter alguma chance de estudar a maioria das coisas. Se você tem mais tempo para estudar, tem um monte de atividade extra que você pode fazer por dia que vai te dar maiores chances na prova. E aí nesse vídeo eu vou falar pelo menos 5 melhorias que você pode fazer numa agenda básica para ter melhor desempenho. E eu já tinha apresentado esse conceito lá no cronograma anual, que eu falei que você pode seguir uma agenda básica, que é fazer os 2 blocos por dia, ou uma agenda avançada, que tem um monte de coisa para você fazer. E como eu estou entregando, acho que até amanhã, o cronograma 3 meses, essa é uma boa oportunidade para eu fazer esses comentários, para eu te ajudar com essa agenda semanal. Então eu vou te falar 5 melhorias. Infelizmente, essas melhorias são melhores para quem tem mais tempo por dia. Quem não tem tempo já vai ter dificuldade em fazer os 2 blocos. Mas vamos lá, primeira melhoria. Dependendo do cronograma, eu falo para você que você tem que fazer 2 blocos por dia e para cada bloco você tem que estudar a teoria, aprender do que se trata aquele tópico do bloco e ainda fazer as questões relacionadas aos tópicos do bloco. E esse jeito funciona para você conseguir dar vazão no que você tem que fazer, para você eliminar atividades e progredir no cronograma, mas não é o modelo mais ideal possível. Mais legal do que fazer isso é você quebrar a teoria e as questões e fazer num dia a teoria e só um pouquinho de questão para testar o que você aprendeu e deixar a maior parte das questões daquele tópico para outro dia. Fazendo dessa forma, você vai aumentar muito a sua taxa de retenção, porque é muito comum a gente ver a matéria e até consegue fazer as questões no dia, logo em seguida do que você aprendeu a matéria, mas passam uns 2 dias, você já não consegue fazer mais por conta própria. Então você deixa para fazer algumas questões em outro dia, que isso te obriga a lembrar o que você aprendeu. Você usa isso para testar se realmente está sabendo ou não está sabendo, e tem a chance ainda de fazer uma revisão, de ir atrás daquilo que você não sabe com certeza. Então é melhor não fazer todas as questões no dia que você aprendeu e nunca mais fazer elas. É melhor se dividir, deixar passar uns dias e aí você tentar fazer mais algumas questões. Fazendo isso sempre, a longo prazo você vai ter muito ganho em termos de retenção, em termos de testar aquilo que você sabe ou não sabe. Então é vantajoso fazer essa divisão. Claro que é um pouco mais complexo, você tem que se organizar para conseguir fazer isso. Em termos de tempo, vai dar na mesma se você organizar direitinho. E aí vamos para a segunda melhoria, ainda se tratando de retenção, de melhorar a sua memória a longo prazo, de no dia da prova você não ter esquecido tanta coisa. É legal você fazer revisão quase todo dia. Tudo que a gente aprende e não ficar fazendo várias revisões até o dia da prova, a gente acaba esquecendo. Então você tem que criar uma rotina sua, que é um conceito que a gente chama de revisão espaçada, para ficar vendo isso o tempo todo, para ficar sempre relembrando aquilo que você já viu. Você pode começar seu estudo fazendo uma revisão rápida, você pode fazer no final do estudo, tem cronograma meu que eu deixo na sexta e no sábado para você fazer. O ideal é você fazer revisão o máximo possível. Não é uma atividade para você ficar jogando para frente e nunca fazer. Fazer revisão quase sempre é como estudar as matérias quase sempre. É tão importante quanto. Não adianta você estudar se você vai esquecer em seguida. Você tem que estudar e ficar relembrando e criar esse hábito e colocar na sua agenda semanal um dia ou alguns dias ou quase todo dia para você fazer revisão. E aí, idealmente, você vai fazer revisão ativa, que é um pouco mais difícil de fazer. Eu vou deixar um vídeo aqui para você ver tanto o que é revisão espaçada como revisão ativa, que são 2 conceitos muito importantes para você aumentar a sua taxa de retenção. E aí você pode checar isso depois desse vídeo, e essa é a segunda melhoria. Então, recapitulando, primeira melhoria, dividir a teoria e a prática para você fazer teoria em um dia e fazer a maioria dos exercícios em outro dia para você se obrigar a testar se aprendeu mesmo e já fazer uma revisãozinha. A segunda melhoria é você fazer revisão quase todo dia, e aí eu vou deixar um vídeo para você entender um pouco mais sobre isso. O que você vai rever depende das suas fraquezas, depende daquilo que você não lembra, depende do ranking de tópicos que são mais importantes ou menos importantes, aí você escolhe. Mas aí você checa no vídeo sobre revisão isso. A terceira melhoria é você tentar fazer leitura quase todo dia. Eu pessoalmente gostava de fazer leitura depois do almoço. Eu tenho um vídeo meu de recomendação de leitura. Leitura vai te ajudar de várias formas. Grande parte do Enem é interpretação de texto, principalmente no dia de linguagens e humanas. Se você não é bom leitor e não é bom interpretador, você não vai conseguir bem na prova. Você também precisa criar o costume de ler coisas difíceis para não ter problema nenhum com vocabulário, inclusive na redação. E você precisa ler sempre para começar a ler e aprender e entender cada vez mais rápido,
porque velocidade é algo que importa no Enem para que você conseguir chegar no final da prova sem ter que chutar um monte de questão, porque você deixou em branco por falta de tempo. E para melhorar linguagens especificamente, é importante que você leia sempre textos difíceis. E aí então a leitura vai ter essa função de fazer com que você se torne melhor leitor e interpretador, por isso eu vou deixar também na descrição o link de recomendações de leitura com esse objetivo, e você ainda pode ler coisas para aprender as matérias do Enem, pode ler até para aprender natureza, para aprender matemática, e essa é uma das funções dos contos que eu crio, eu vou deixar também na descrição 10 contos de graça para você, mas é isso, tenta ler sempre, tenta ler quase todo dia, vai ser importante para você. Eu gostava de ler depois do almoço, tem gente que gosta de ler antes de dormir, tem gente que gosta de reservar um horário para ler, não importa quando, mas pelo menos uns 30 minutos por dia, checa lá as referências do que você pode ler, vai te ajudar muito em interpretação, principalmente na prova de humanas e linguagens. Então vamos para a quarta melhoria, e essa é um pouco mais difícil de explicar, mas é igualmente importante. Tenta fazer quase todo dia, de 1 a 3 exercícios de matemática, que não necessariamente tem a ver com os temas que você está aprendendo, mas tira um tempo do seu dia para fazer alguns poucos exercícios de matemática com muita calma, para pensar sobre eles, para refletir, para tentar resolver sozinho, mesmo que demore cada um deles. Esses exercícios não tem nada a ver com cronograma, não tem nada a ver com os temas. De qualquer forma, você vai ter que ver teoria e fazer questões da teoria que você estudou toda semana. Isso é uma coisa a mais. É reservar, sei lá, meia hora por dia para fazer uma ou duas questões com muita calma e ir refinando a sua matemática. E por que isso é importante? Grande parte da prova de matemática, de assuntos, que um professor e um livro bom e uma videoaula boa só vão te levar até certo ponto. São assuntos que você precisa fazer um monte de vezes por conta própria e aprendendo para conseguir fazer. Não são assuntos muito difíceis, são assuntos como sistemas, regra de 3, um pouco de matemática financeira, que quase não tem fórmula, que tem pouca teoria e que o que importa mesmo é você ler o exercício, interpretar direitinho, conseguir transformar aquilo nas contas que vão te dar a solução. Mas para aprender a fazer isso, não adianta ficar vendo aula, não adianta ficar decorando fórmula. É algo que você precisa criar um jeito de pensar relacionado à matemática. Você precisa parar na questão e não tentar fazer e já olhar a resposta de cara. Você precisa ficar pensando um tempo para entender como aquilo funciona. E se não chegou numa solução, aí você tem que pegar a resposta e ficar pensando a respeito de como que foi feito para chegar naquilo. E para fazer isso, você precisa de tempo. Não dá para você fazer questão de um jeito rápido para só arriscar a tarefa do seu cronograma. Você precisa parar e ter um tempo seu para aceitar as derrotas da matemática e aprender com elas. Então uma recomendação minha é nem que seja um exercício por dia. Desses assuntos que eu falei que caem demais no Enem, é quase metade da prova do Enem, e aí com o tempo você vai aprendendo a lógica da coisa e você vai ficando mais rápido neles. Mas para aprender e criar jeito no assunto, você precisa tirar um tempo e se dedicar. Infelizmente, para quem ainda não sabe fazer, vai ter que sofrer um pouco no processo. Não adianta tentar fazer o mais rápido possível. Por isso que eu colocaria no meu cronograma, sei lá, meia hora por dia para tentar fazer isso. E aí essa então é a quarta melhoria. Então vamos para a quinta melhoria. Essa é bem simples, mas muita gente não faz. Eu sei que precisa de tempo, eu sei que dá preguiça. E a quinta melhoria seria colocar no seu cronograma algum tipo de exercício físico. E aí pode ser academia, pode ser alongamento, pode ser yoga, pode ser algum esporte que você não se machuque, no caso. Isso vai te ajudar muito em termos de saúde mental mesmo, pra você não ficar tão ansioso nem depressivo, e também ajuda no aprendizado. É comprovado que fazer exercício aumenta também o seu aprendizado, sua facilidade para aprender as coisas e a sua taxa de retenção. Então eu colocaria fazer, sei lá, pelo menos meia horinha por dia de caminhada, de corrida. Eu fazia exercício em casa, assim, flexão, barra, e me ajudou muito, apesar de exigir uma certa força de vontade, mas ajuda nos estudos. Então essa seria a quinta melhoria que eu colocaria na minha agenda semanal, e eu fazia essas coisas, eu só não fazia tanto a parte de matemática, porque eu já sabia bastante, mas às vezes eu parava num exercício específico ou num tópico específico que eu não estava sabendo bem, eu fazia esse esquema de, tipo, perder um tempão no mesmo exercício até aprender. Isso até para física também, até, às vezes para química, estequiometria também dá para fazer. Então por hoje é isso, eu espero que te ajude a aprimorar um pouco a sua agenda semanal. Você não precisa implementar todas essas coisas, mas qualquer uma delas já vai dar um desempenho um pouco melhor do que a agenda básica. Obrigado!